livre para todos os públicos. Bom dia, turma! Estamos de volta aqui com a Escola em Minha Casa Projeto de Vida, com mais uma semana de virtuaulas de ciências. Aqui é a tia Clemilde, estendendo a todos vocês uma excelente semana, um bom dia. E nós vamos começar a nossa aula de hoje agradecendo a Deus, porque nós estamos com saúde, estamos vivos, estamos bem. E vamos então aqui começar a nossa aula, tá certo? Hoje a nossa temática será conhecendo as plantas. Vamos conhecer aqui assuntos como elas como seres vivos, as suas necessidades, os seus ambientes. Tudo isso nós vamos ver aqui então na nossa aula de hoje, tá certo? Mas o que são mesmo as plantas? As plantas são seres vivos, chamados de vegetais. Por que eles são chamados de seres vivos? Porque elas nascem, elas crescem e elas morrem. Assim também como acontece com os animais, porque eles também são chamados de seres vivos. E também, além de nascer, crescer e morrer, elas possuem a capacidade de reprodução, ou seja, a capacidade de dar origem a novas plantas, tá certo? E por possuir essa capacidade, né, e outras como características como nascer, crescer e morrer, é que nós dizemos que elas participam de um ciclo da vida. Tudo isso é o ciclo da vida da planta, tá certo? E elas também possuem características como são capazes de perceber as modificações do ambiente onde elas estão, ou seja, quando chovem, as ventanias, elas são capazes de perceber soltando as suas folhas, né? Elas são capazes de perceber que a aproximação de chuvas, tempestades, a capacidade de percepção também da umidade do ar, enfim. E também elas possuem a característica de movimentação através dos seus ramos, quando elas se espalham, né, num determinado ambiente onde elas estão, e também através de suas raízes, quando elas se estendem debaixo do chão. Então, nesse sentido, nós dizemos que as plantas se movimentam, tá bom? Para a sua sobrevivência, é necessário alguns elementos como luz solar, água e também gás carbônico, oxigênio e os nutrientes. Esses elementos eles são necessários para o desenvolvimento harmônico das plantas, né, dos vegetais. Esses elementos eles também são utilizados pelas plantas para a produção do seu alimento, tá bom? E também a realização de funções específicas como crescer e respirar. Portanto, a luz solar, a água, o gás carbônico, o oxigênio e os nutrientes são elementos necessários para o crescimento e a produção de alimento e respiração das plantas, tá certo? Muito bem, as plantas participam de seus ambientes específicos. Cada planta possui uma diversidade de ambiente e cada uma delas, cada espécie vive num ambiente que se desenvolve melhor. Como melhor ela se adapta, como melhor elas possuem a adaptação da sua localidade. Por exemplo, há plantas que são do ambiente aquático, há plantas que são do ambiente terrestre e há plantas que são do ambiente aéreo. Com tudo isso, esses ambientes em que elas vivem fazem com que elas sejam diferentes nas suas estruturas e nas suas funcionalidades. Tá certo? Muito bem. Vamos aqui adiante. Eu quero aqui trazendo aqui para vocês uns exemplos das plantas nos seus ambientes terrestres, nos seus ambientes aéreos e no seu ambiente aquático. Por exemplo, do ambiente terrestre, eu tenho aqui, olho na nossa telinha, plantas como as orquídeas que vivem com as suas raízes fincadas na terra. Mas não somente as orquídeas, né? Nós temos aí o coqueiro, a mangueira, o cajueiro, né? Plantas que possuem, né, suas raízes fincadas no solo. E essas plantas são plantas terrestres ou vegetais, né? Então, também nós temos as plantas aéreas, aquelas plantas que vivem com as suas raízes, né, nas árvores, que nessa relação de plantas com suas raízes nas árvores, elas desenvolvem um relacionamento
de mutualismo, onde ambos se beneficiam. Elas são fincadas nos troncos, né, de algumas árvores, e ali elas crescem, tá certo? Por isso são chamadas de aéreas. E também as plantas do ambiente aquático, elas vivem com as suas raízes fincadas na água. A exemplo disso, nós temos a Vitória Régia, a Nenefu, né? Nós precisamos entender que essas plantas de raízes aquáticas, desses ambientes, pode ser de um lago, do rio, tá certo? Importante que elas estejam nesse ambiente chamado aquático. Daí ser chamadas de plantas aquáticas. Outros exemplos também de plantas terrestres, de plantas aquáticas, eu trouxe aqui para nós as mangueiras, né? Eu até mencionei anteriormente, e também as plantas aquáticas como os aguapés. São exemplos de plantas muito comum aqui da nossa região de Rosário, né? Então, essa planta aqui chamada aguapés deve ser bem conhecida para você, de você. Nós também temos ainda como exemplos de plantas aéreas, né? Nós temos aqui a filodendro. Ela se desenvolve também acima do solo, fixando seus caules em outras plantas. E aí, como eu disse, numa relação de mutualismo, onde ambas saem beneficiadas. Uma depende da outra, mas cada uma se beneficiando. Tá certo? Então, muito bem, vamos chegar aqui no nosso momento do quadro Você Sabia? Olha o que eu trouxe aqui para nós hoje, turminha, para a gente conhecer o nosso momento curiosidade. A Vitória Régia é uma planta aquática que aguenta muito peso, a um peso de 40 quilos. Uma Vitória Régia de grandes proporções pode aguentar até 40 quilos, quando ela é bem distribuída. Essa planta ela é encontrada nas áreas de mangues e de florestas amazônicas, tá certo? Muito bem. Olha só a beleza da Vitória Régia. Chegou então o nosso momento de atividades. Vamos recapitular aqui o que nós aprendemos na nossa aula de hoje através desse pequeno exercício. Questão de número 1. As plantas são chamadas de quê? As plantas são chamadas de seres vivos e também de vegetais. São seres vivos porque nascem, crescem, reproduzem e morrem, assim como todos os seres vivos. A capacidade das plantas de dar origem a uma nova vida, ela é chamada de quê? Opção A, ciclo da vida. Aliás, opção A, ciclo da felicidade, ciclo da vida ou ciclo da metamorfose. Resposta, ciclo da vida, capacidade de reprodução, tá certo? Ligue cada planta ao tipo de ambiente em que eles vivem. E aí nós temos alguns exemplos de plantas. Vamos aqui ligar aos seus ambientes, aéreo, terrestre ou aquático. Bom, nós temos as orquídeas, que são plantas do ambiente aquático. Nós temos aqui as tiradâncias, que são plantas ornamentais pertencentes ao ambiente aéreo. E nós temos também outras plantinhas aqui, que é do ambiente terrestre, que tem as suas raízes fincadas no solo. Bom, turma, nós chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar um forte abraço para todos vocês e convidá-los para estar conosco na próxima semana para mais uma virtuaula. Abraço a todos, até o próximo encontro. Bom dia, turma, estamos de volta aqui com as nossas virtuaulas do componente curricular de ciência. Aqui é a tia Clemilde, estendendo a todos vocês um excelente dia, uma excelente semana. Vamos começar então mais uma aula de ciências, trazendo para vocês Escola em Minha Casa, projeto de vida. Então, começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das outras relações entre os seres vivos. Nós falamos das relações do ecossistema, né? E hoje nós vamos trabalhar as outras relações que existem entre os seres vivos. Muito bem. As interações que se existem entre os seres vivos dentro do ecossistema têm a ver com aquilo que nós chamamos de relações alimentares. As relações alimentares entre os seres vivos no ambiente estabelecem interações chamadas de interações ecológicas ou relação ecológica. Nessas relações, elas são possíveis que a gente consiga entender que muitas vezes haverá prejuízo para alguns e muitas vezes haverá também vantagem para o outro. Nessas relações que nós chamamos de interações ou relações ecológicas. E nesse sentido, nós vamos ver que as relações ou interações entre os seres vivos, elas compreendem
três sistemas, que é o sistema de mutualismo, parasitismo e também de competição. Dentro de uma relação de um ecossistema, o que é mutualismo? O que é parasitismo? E o que é competição? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Tá certo, turma? Muito bem. Relação de mutualismo. O que é isso? Bom, turma, dentro das relações de mutualismo, nós temos as relações existentes entre dois seres vivos que vão participar dessa relação, onde um vai obter benefícios e o outro não consegue mais viver sem o primeiro, ou seja, os dois vão estar dependendo um do outro. Nessa relação de mutualismo, ambos se beneficiam. A exemplo disso, nós temos as algas, que elas vão produzir os líquens, e esses líquens vai beneficiar o outro ser, pois um vai produzir o alimento e o outro vai receber a proteção. Nesse sentido, eles dois se beneficiam. Portanto, num exemplo de mutualismo, nós temos então os fungos, tá, que são realizados aqui nessa relação mutualística entre as algas, né, e a sua produção, que é os líquens. Então, nesse exemplo aqui, como eu citei, há uma relação ecológica de mutualismo, os dois se beneficiando, um produzindo o alimento e o outro produzindo a proteção. Então, ambos se beneficiam. Então, quando dentro de uma relação ecológica, os dois seres que ali estão se beneficiam, a isto nós chamamos de mutualismo, ok? Ou relação mutualística. Já na relação do parasitismo, o que acontece? Nós temos, então, dois organismos vivendo juntos no mesmo espaço, mas um prejudica e o outro beneficia. Um é prejudicado e o outro beneficiado. Nesse caso, essa relação é de parasitismo, porque não existe benefício para os dois. Então, um está se alimentando do outro e o outro está sendo prejudicado. É o caso dos cachorros que produzem, né, que tem ali no seu corpo os carrapatos. Nesse momento, o carrapato é o parasita que vai estar se alimentando do sangue produzido pelo cachorrinho, pelo cachorro. Então, esse ser vivo beneficiado, chamado de parasita, vai se instalar no corpo desse outro organismo que é chamado de hospedeiro. Então, o parasita vai retirar o alimento do corpo do hospedeiro e dessa maneira prejudicando-o. Esse tipo de relação ecológica é chamada de parasitismo. Certo, turma? E por fim, nós temos a relação de competição. Dentro da relação de competição é onde os organismos envolvidos são prejudicados. De que maneira? Porque eles vão competir na busca de recursos que não são suficientes para todos. E essa insuficiência de recursos fazem com que eles participem da competição entre si. Tá certo? Por exemplo, nós temos aqui nas estações da seca as plantas de um mesmo local, que vão competir pela água, né? Então, não há água suficiente para suprir todas as necessidades daqueles que estão envolvidos, e aí nesse momento elas vão estar dentro da relação de competição, que é a busca pela água, tá certo? Então, esse tipo de relacionamento ecológico é chamado de competição. Então, turma, chegamos então no nosso momento de curiosidade. Eu quero aqui apresentar para vocês a relação de mimetismo, que é um mecanismo utilizado por algumas espécies de animais, onde eles vão imitar outra espécie. E desse modo, eles vão, assim, fazer uma imitação não somente física, mas também comportamental, como uma espécie de proteção e fuga para os seus predadores. Aí eu tenho um exemplo disso, no caso de algumas borboletas, também do camaleão, que ele vai se camuflar ou ele vai imitar o ambiente ou o animal, de maneira que ele se torne igual ou parecido. Daí o nome mimetismo, semelhança, igualdade. Interessante saber disso, né, turma? Muito bem, chegou então na nossa hora da nossa atividade. Vamos lembrar o que nós aprendemos hoje nas relações ecológicas. Questão de número 1, eu tenho aqui um exemplo do cupim que vai viver associado aos protozoários que são capazes de digerir a celulose, tornando o alimento acessível a ambos os animais. Então, esse tipo de associação ou de relação, ele é chamado como? Ou seja, o cupim, ele é um animal onde ele abriga dentro dele um parasita ou um protozoário que vai fazer com que eles desenvolvam uma relação. Dentro dessa relação, o protozoário vai facilitar a digestão do cupim. Então, nós temos dois seres no mesmo espaço. Essa relação
ela é chamada de parasitismo ou de mutualismo? Na nossa questão aí, a questão B já respondida, ela diz para nós que a relação é de mutualismo. Portanto, os dois estão sendo beneficiados, enquanto ambos estão sendo beneficiados, a relação é de mutualismo. Na questão de número 2, a relação onde o organismo vive junto e um é prejudicial ao outro, enquanto um é beneficiado, ela é chamada de quê? Dentro de uma relação, um beneficia e o outro prejudica. Esse tipo de relação ecológica é chamado de quê? Bom, quando só apenas um está sendo beneficiado, então a relação é de parasitismo. Tá certo, turminha? Turma, então nós vamos chegar aqui ao final da nossa aula de hoje. Eu quero deixar um forte abraço, uma excelente semana para todos e até o próximo encontro.